Bartolomeu de Gusmão foi um dos personagens mais fascinantes da história luso-brasileira. Nascido em Santos, no Brasil, em 1685, ele viveu durante o período colonial, mas suas contribuições para a ciência e tecnologia ultrapassaram as fronteiras de seu tempo e o conectam a uma trajetória que podemos chamar de visionária. Gusmão era filho de uma família portuguesa que se estabeleceu no Brasil, e sua história é marcada por uma combinação de curiosidade científica, coragem intelectual e até mesmo um certo espírito aventureiro. Gusmão dedicou-se à ciência e ao estudo das leis naturais com um interesse particular pelos fenômenos do ar e do espaço. Em um momento em que o conceito de voo era ainda algo muito distante da realidade prática, ele se tornou um dos primeiros a desenvolver uma ideia que, à primeira vista, parecia impossível, criar uma máquina que pudesse voar. Ao longo de sua vida, Gusmão teve o privilégio de estudar com alguns dos maiores cientistas da época, e foi nesse ambiente de constante aprendizado e experimentação que suas ideias começaram a tomar forma. A máquina voadora de Bartolomeu de Gusmão, que muitos consideram a precursora do balão de ar quente, foi um dos seus projetos mais ambiciosos. Ele imaginou um dispositivo capaz de subir aos céus utilizando o princípio da compressão do ar. A máquina, que ele chamou de a passarola, foi projetada para ser um grande balão inflável. Embora o conceito de voo ainda fosse muito primitivo para sua época, a ideia de Gusmão era audaciosa e inovadora. Ele acreditava que o ar quente, ao ser comprimido e expandido de maneira controlada, poderia fornecer a sustentação necessária para que um objeto pesado o suficiente pudesse subir. Esse conceito de a passarola chamou a atenção de autoridades da época, e, embora o dispositivo nunca tenha sido completamente construído ou testado com sucesso, ele representa uma das primeiras tentativas documentadas de criar uma máquina voadora no Brasil colonial. Gusmão, aliás, não apenas sonhava com o voo, mas também buscava fazer dele um meio de promover o conhecimento científico e de impulsionar a tecnologia para o futuro. A ideia de Bartolomeu de Gusmão foi inspirada por diversos experimentos anteriores de outros cientistas europeus, que também buscavam entender o comportamento do ar e as leis da física que regem o movimento dos corpos. No entanto, o que diferenciava Gusmão era o seu espírito criativo, que o levou a buscar soluções originais. Ele também teve contato com o grande cientista Isaac Newton, cujas descobertas sobre a gravitação universal influenciaram diretamente suas próprias pesquisas sobre os corpos celestes e as forças do ar. O projeto de Gusmão, embora não tenha sido concretizado, não passou despercebido. Sua habilidade de imaginar e planejar um dispositivo tão avançado para a época fez dele uma figura importante não apenas na história do Brasil, mas também na história da ciência mundial. Ao tentar realizar algo que, em um primeiro momento, parecia impossível, ele foi precursor de muitas das invenções que viriam a surgir nos séculos seguintes. O sonho de Gusmão de voar não foi o de um único homem, mas representava o espírito de uma época que estava prestes a experimentar grandes transformações tecnológicas, como o surgimento da aviação. Em sua época, a ideia de viajar pelos céus não era apenas uma questão técnica, mas também filosófica. O homem sempre se questionou sobre os limites do seu próprio espaço, e o céu era, para muitos, o último grande desafio. A passarola de Bartolomeu de Gusmão representava esse desejo humano de ultrapassar os limites da Terra e alcançar o infinito. A invenção de Gusmão pode ser vista como uma antecâmara das conquistas que viriam mais tarde com os balões de ar quente, dirigíveis, e eventualmente, os aviões. Após os primeiros projetos, Gusmão seguiu sua trajetória científica, mas também enfrentou vários obstáculos, como a falta de recursos financeiros e a oposição de algumas autoridades da época, que viam suas invenções com ceticismo. Por mais que tenha enfrentado dificuldades, Gusmão continuou a sua busca pela compreensão do mundo natural, focando em outros campos da ciência, como a hidráulica e a física. É interessante notar que, mesmo sem o sucesso imediato de suas invenções, o trabalho de Gusmão teve um impacto duradouro na ciência e no pensamento de muitos pesquisadores que o sucederam. Seu nome passou a ser associado à tentativa de desafiar as leis da natureza e de transformar a ciência em uma ferramenta de inovação prática.
Seu trabalho foi uma inspiração para muitos cientistas e engenheiros que viriam depois, particularmente na área da aerostática, que estuda o comportamento de gases e a flutuabilidade. Se olharmos com atenção para o legado de Bartolomeu de Gusmão, perceberemos que ele fez muito mais do que apenas sonhar com o voo. Ele se inseriu em um contexto maior de transformações sociais e científicas que aconteciam no mundo europeu e nas colônias. A máquina voadora que ele projetou, mesmo não tendo sido um sucesso imediato, trouxe à tona a questão do progresso e da capacidade humana de inovar. A tentativa de Gusmão não era apenas uma tentativa de criar um balão, era uma tentativa de provar que os limites da ciência podiam ser desafiados. Bartolomeu de Gusmão morreu em 1724, antes de ver sua passarola tomar forma física, mas seu nome jamais foi esquecido. Sua contribuição para a história da ciência é de grande importância, pois ele foi um dos primeiros a ver a possibilidade de um futuro em que o homem pudesse conquistar os céus. Embora a passarola não tenha voado, o sonho de Gusmão foi concretizado de várias maneiras ao longo do tempo. Hoje, vemos a aviação moderna, a exploração espacial e os balões meteorológicos como uma continuação do seu trabalho pioneiro. De modo geral, a história de Bartolomeu de Gusmão é um exemplo clássico de como a busca pelo conhecimento e a inovação podem nos levar a desafios aparentemente impossíveis. E, por mais que o tempo tenha passado, seu legado como um dos primeiros a imaginar o voo humano é uma prova de que a criatividade e a determinação de um indivíduo podem, de fato, abrir caminhos para o futuro. Se você está gostando desse conteúdo e quer saber mais sobre a história de grandes inventores e cientistas que moldaram o mundo como o conhecemos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes do passado para o presente.